Bom, pessoal, agora nós vamos dar continuidade ao estudo do direito tributário. Nós iniciaremos esse bloco de aula tecendo considerações ou tecendo conceitos importantes para a compreensão desse universo que é o direito tributário em si. E o primeiro conceito que eu gostaria de trabalhar com vocês agora é a lei ordinária, que pode ser entendida como uma lei comum, seja ela no plano federal, estadual ou municipal. E entre essas leis federais, estaduais e municipais, não existe qualquer tipo de hierarquia, o que equivale a dizer que a lei federal ela não é mais importante ou mais válida que a estadual e, por sua vez, não é mais importante que a municipal e vice-versa. Então, de que maneira que acontece isso? Se forem aprovadas por maioria simples, que é a obtenção de 50% mais um dos presentes, vamos citar, por exemplo, esse caso que eu coloquei. Se temos 30 presentes, a metade de 30 é 15, mais um 16. Então, aí obtém-se a maioria simples. E o processo legislativo dessa lei ordinária ele encontra-se previsto no artigo 61 da Constituição Federal de 1988. Existem leis próprias de cada ente da federação e normatizam apenas dentro do limite de sua competência e de seu território. Para entendermos isso que eu coloquei, a Lei 6.374 de 89, que disciplina o ICMS no Estado de São Paulo, obedecidos os princípios e as normas da Constituição Federal e do próprio Código Tributário Nacional em si. Então, entretanto, a Constituição ela confere competência privativa à União para legislar por lei ordinária federal sobre determinadas matérias, como, por exemplo, direito civil, comercial ou empresarial, que será objeto de estudo de nossas próximas aulas, assim como o direito processual do trabalho e o próprio Código Tributário Nacional em si. Estudando agora um pouco sobre a lei complementar. Essa lei complementar ela tem como função complementar os dispositivos que foram regulamentados na Constituição, que por sua complexidade são enunciados de maneira genérica para depois de estudados e debatidos serem complementados. Então, como o próprio nome diz, lei complementar serve para complementar a Constituição Federal. E elas, diferentemente da outra lei que nós acabamos de estudar, ela deve ser aprovada por maioria absoluta, nos termos do artigo 69 da Constituição Federal de 1988. E essa maioria obtida, absoluta, ela é obtida pelo voto de 50% mais um do total dos membros da Casa de cada Congresso Nacional. Vamos citar um exemplo para facilitar o entendimento. O Senado Federal ele é composto por 81 senadores. Para a maioria absoluta, então, nós teremos 42 senadores. E essas leis complementares elas têm um caráter nacional, o que equivale a dizer que elas se sobrepõem às leis ordinárias, federais, estaduais e municipais. Um exemplo marcante de lei complementar e que é objeto atual de nosso estudo é o próprio Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172 de 1966, que define as normas gerais de direito tributário. Dessa maneira, a Constituição Federal ela distribui a competência tributária dos entes da federação, como nós dissemos em algumas aulas atrás. Ou seja, distribui-se a competência da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. E diz quais são os impostos que cada ente desse que eu acabei de enumerar pode instituir. Mas vai remeter à lei complementar o poder de definir os tributos e suas espécies, ou seja, somente o Código Tributário Nacional é que vai definir os tributos e as espécies, bem como o que gera essa tributação, que é conhecido como fato gerador, assim como a base de cálculo, e estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, obrigação, lançamento, crédito, prescrição, decadência e outros fatores. Dessa maneira, o próprio Código Tributário Nacional é a nossa própria principal lei complementar em matéria tributária. Definida então essa competência tributária, cada ente federativo pode instituir por lei ordinária os seus impostos, como por exemplo da União, os impostos de renda, o IPI, o IAF. Exemplo, então, a nível de estado, nós temos o ICMS, o IPVA,
e a título de município o ISS e o próprio IPTU. Bom, finalizada essa lei complementar, agora nós vamos tecer algumas considerações sobre as medidas provisórias. E o presidente da República ele está autorizado a editar medida provisória com força de lei, que deve ser submetida de imediato ao Congresso Nacional para que a converta em lei num prazo de 60 dias, sob pena de perder sua eficácia nos termos do artigo 62 da Constituição Federal. Então, a medida provisória em si, ela é a possibilidade que o chefe do Executivo Nacional possui de legislar. E essa norma, essa medida provisória, ela tem que ser submetida ao Congresso Nacional para ser convertida em uma lei no prazo de 60 dias, como dito. Portanto, cuida-se de um instrumento legislativo colocado à disposição do Executivo para editar, ou seja, para criar normas destinadas a atender de imediato casos de relevância e de interesse nacional que exijam providências urgências. Então, nós podemos depreender do que eu falei o seguinte: medida provisória é a possibilidade do chefe do Executivo da União de legislar. Essa norma ela tem que ser convertida em lei no prazo de 60 dias, sob pena de perder sua eficácia. E ela é possível especificamente nos casos de relevância e de interesse nacional que exijam providências urgentes. Então, o simples fato de o Executivo legislar provisoriamente nesses casos demonstra por si só o caráter de exceção ao processo legislativo e, como tal, não pode transformar-se em regra nem ser usada como rotina. Bom, no que se refere a impostos, a instituição e a majoração dos mesmos só vai produzir efeito, então, no exercício financeiro seguinte, desde que a respectiva medida provisória ela seja convertida em lei até o último dia do ano em que for editada, observado, então, esse período de 90 dias. Pelo que acabou de ser dito, nós podemos perceber de maneira muito clara a observância dos princípios da anterioridade e da noventena. Finalizada então a medida provisória como uma exceção ou como uma exceção da possibilidade de legislação ou de criar normas pelo próprio chefe do Executivo Nacional, nós passamos a analisar então os tratados e convenções internacionais, que são tidos como acordos celebrados pelos executivos de dois estados soberanos para vigorarem em seus territórios que devam ser aprovados pelos legislativos respectivos e só podem ser aprovados ou rejeitados em sua totalidade, não sendo admissíveis emendas ou vetos parciais. Finalizado então essa discussão a respeito do conceito de legislação complementar, de lei ordinária e de medida provisória, nós passamos à análise da interpretação. Bom, de início, cumpre dizer que as regras gerais de interpretação, comum a todos os ramos do direito, elas aplicam-se também em matéria tributária, desde que não conflitante com as regras especiais dispostas no próprio CTN. E segundo o ministro Moreira Alves, do STF, ele conceitua a interpretação da seguinte maneira: é conhecido o princípio da hermenêutica, segundo o qual, na interpretação do texto constitucional, ao contrário do que acontece com a legislação ordinária, se deve respeitar o mais possível a linguagem técnica em que ele está vazado. Então, pela própria fala do ministro, nós podemos entender também um outro princípio que seria o da literalidade, que seria analisar a norma tributária segundo os seus próprios dizeres. Portanto, senhores, interpretar uma lei, ela significa extrair qual é o exato conteúdo, o significado e o seu alcance. E nos dizeres do próprio Savigny, interpretar uma norma é reconstruir o pensamento do legislador, é entender qual é o objetivo do legislador ao criar a norma. Lembrem-se, portanto, que quando se interpreta um texto, você tem a intenção de entender qual é a mensagem que esse texto quer nos passar. E isso seria o ato de interpretação em si. Então, dessa maneira, de acordo com essas falas ou de acordo com essas explicações preliminares, dispõe o próprio artigo 107 do CTN o seguinte: a legislação tributária será interpretada conforme o disposto nesse capítulo, composto entre os artigos 107 ao 112. E para
que aconteça essa interpretação, existem diversos métodos para se atingir, então, qual é o real sentido do texto legal ou qual foi a intenção do legislador ao criar essa norma. E o primeiro método de interpretação que analisaremos é o método gramatical, que vai levar em consideração a gramática da lei, ou seja, vai se analisar o sentido possível das palavras ou uma interpretação linguística em si. Já o segundo método de interpretação é o lógico, que consiste em verificar se há coerência na interpretação dada à lei em relação ao ordenamento jurídico. De que maneira que isso acontece, professor? Deve existir uma correlação lógica entre o texto da lei e o seu confronto com o ordenamento jurídico. Em outros termos, equivale dizer que a interpretação da lei que leva ao absurdo não deve prevalecer. Ou seja, eu vou analisar o conteúdo da norma e ver se esse conteúdo não choca com o ordenamento jurídico, se é contrário ao ordenamento jurídico pátrio. Se não for, está tudo certo. Caminhando mais um pouco, nós passamos a analisar então o terceiro método de interpretação, que é o histórico. E esse método ele leva em consideração as circunstâncias ocasionais da época em que ele foi elaborado, ou seja, significa dizer que nós vamos analisar uma norma e o conteúdo dela de acordo com o momento histórico em que ela surgiu. Para o quarto método de interpretação, denominado de teleológico, este leva em consideração a finalidade a que a lei visou atingir. E nós temos um último método de interpretação, que seria o sistemático, que, como o próprio nome diz, sistemático de sistema, sistema porque ele reúne todos os demais elementos de interpretação, confrontando então a norma com o sistema jurídico a que pertence. Bom, cumpre agora, nesse momento, traçar algumas diretrizes acerca das regras de interpretação do Código Tributário Nacional. E essas regras de interpretação, assim como as de integração do próprio CTN, elas encontram-se dispostas, como eu disse agora há pouco, entre os artigos 107 a 112 do CTN. No que diz respeito ao artigo 107, que estabelece que as regras de direito tributário elas serão interpretadas conforme o disposto nesse capítulo. O presente artigo, então, não exclui as regras gerais de interpretação comum a todos os ramos do direito, mas determina que existem regras específicas de interpretação pertinentes ao direito tributário. Agora, analisando outro dispositivo de interpretação, determina o artigo 108 do CTN o seguinte: na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada, a analogia, no inciso 1, os princípios gerais do direito tributário, no inciso 2, os princípios gerais do direito público e também a equidade, que nós já tratamos em alguns instantes atrás. Por sua vez, o parágrafo 1º do artigo 108 diz que o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei, e o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Já o artigo 109 diz que os princípios gerais do direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. O artigo 110, por seu turno, determina que a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas constituições estaduais ou pelas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, para definir ou limitar competências tributárias. Tecendo então alguns comentários ou fazendo a leitura agora de outro dispositivo de lei, que seria o próprio artigo 111 do Código Tributário Nacional, e que determina regras de interpretação. O legislador nos determinou o seguinte: interpreta-se literalmente a legislação tributária em que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito, outorga de isenção,
e dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias, o que nos traz a ideia de que os casos que estão previstos nesses 3 incisos do artigo 111 do próprio Código Tributário Nacional deve ser interpretado literalmente, ou seja, conforme a própria letra da lei, conforme aquilo que o legislador escreveu. E para finalizar esse bloco de aulas, analisamos então o artigo 112 do mesmo dispositivo de lei, que fala que a lei tributária que define as infrações ou lhe comina penalidades interpreta de maneira se mais favorável ao acusado em caso de dúvida quanto à captação legal do fato, inciso 2, a natureza e as circunstâncias materiais do fato ou a natureza ou extensão de seus efeitos. No inciso 3, a autoria, imputabilidade ou punibilidade, e no inciso 4, a natureza da penalidade aplicável ou a sua graduação.